Eu me lembro quando havia um embate muito grande entre o Jair Bolsonaro e João Dória, Jair Bolsonaro desdenhando da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a China, e o Barra Torres, questionado a respeito do papel da Anvisa em relação à aprovação das vacinas, ele se comportou, eu descrevi na ocasião, como adulto na sala, dizendo que as vacinas serão analisadas tecnicamente, independentemente de qualquer politização, quer dizer, não entrando nessa seara que faz parte de disputa eleitoral. E hoje, na CPI da Covid, ele também se comportou como adulto na sala. Há alguns senadores ali que estão se comportando como adultos na sala também, mas é claro que há a turma que está lá para fazer circo, principalmente por parte do governo, né? Mas mesmo naqueles que querem apurar as devidas responsabilidades, sempre tem alguma cena a mais que tira o foco ali objetivo da apuração por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, antes de entrar no conteúdo em si, do depoimento do Barra Torres, eu quero lembrar que ele não pode ser demitido pelo Jair Bolsonaro. Por que é importante lembrar isso? Porque o bolsonarismo como um todo, ele só admite a subserviência completa. Ele não admite divergência em relação ao reizinho, né, como eles tratam o Jair Bolsonaro, mesmo que esteja errado, mesmo que esteja querendo varrer sujeira antiga, por exemplo, de gabinetes passados para debaixo do tapete, é preciso se curvar completamente. Não se pode dizer nada que vá contra as narrativas bolsonaristas, porque eles têm uma série de interesse em espalhar certas narrativas, mesmo quando sabem que elas são falsas. Então, se alguém do governo, alguém do grupo, diz uma verdade, dá uma declaração sensata, que de algum modo vai contra aquilo que o bolsonarismo quer que a população acredite, essa pessoa sofre retaliação. Só que o Barra Torres, repito, não pode ser demitido pelo Jair Bolsonaro. Depois da indicação do presidente e da aprovação pelo Senado, ele não pode mais ser demitido, porque exerce um cargo com mandato de 5 anos. Então, embora a aprovação dele seja oriunda de uma indicação do Jair Bolsonaro, ele foi aprovado pelo Senado e está lá. Nem todo mundo, mesmo que não pode ser demitido pelo Jair Bolsonaro, mostra uma certa independência. A gente vê caso, por exemplo, de ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente vê casos de Procurador-Geral da República, estão na pauta aqui hoje. Mas o Barra Torres, como trabalha ali numa área científica e precisa falar da realidade, porque é um tema sensível, o que ele fizer de errado pode resultar na ponta da linha em preservação ou não de vidas humanas dos brasileiros, ele escolheu fazer a coisa certa, com a devida educação, com a devida elegância, sem ódio nem pano. Então, ele disse que a agência que ele chefia é órgão de Estado, não de governo. Portanto, não é um órgão do governo do Jair Bolsonaro. Em geral, as pessoas do governo Jair Bolsonaro e do seu grupo político que são mais subservientes são aquelas que, ou, no caso do governo, podem ser demitidas pelo presidente da República, ou, no caso do entorno, parlamentares ali, por exemplo, ou até membros da claque virtual microfonada durante o governo, são pessoas que não têm mais para onde ir, né? Porque são pessoas que não têm um grande talento, que já são queimadas no sentido de imagem por defender narrativas indefensáveis. Então, elas não têm muito espaço de sucesso na iniciativa privada e elas se subordinam aos interesses políticos daqueles que lhes rende. Ou eleitores, ou visibilidade, ou poder, ou dinheiro, tudo isso que a gente está cansado de acompanhar no debate público, as pessoas instruídas e decentes percebem. Muito bem, então vamos entrar na parte do conteúdo. O Barra Torres disse que a conduta dele é diferente da do presidente Jair Bolsonaro, disse ser contra qualquer tipo de aglomeração que o Bolsonaro causou em diversos momentos. Estão aí os vídeos sendo espalhados em coletâneas nas redes sociais sobre todo esse período durante a pandemia da Covid-19. Disse que não considera razoável que alguém discorde de vacinas.
O que não faltou no bolsonarismo ao longo desse período foi desdenhar de vacinas e alimentar teorias conspiratórias contra vacinas. Lembrando que a Coronavac era chamada de vacina, de vacina chinesa do João Dória, em posts nas redes sociais, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto dos seus filhos Flávio, Eduardo, Carlos, toda essa turma aí que desdenhava da vacina, que depois foi adquirida pelo Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, mesmo ele tendo dito que não iria adquirir, mesmo após a aprovação da Anvisa, porque foi questionado a respeito disso. Depois mentiu dizendo que não. Eu sempre disse que depois da aprovação da Anvisa poderia adquirir, que adquiriria qualquer vacina que fosse aprovada. Mentira! Mentira! Os vídeos mostram que ele desdenhava completamente e dizia que não ia comprar, mas pela pressão nacional e internacional teve de se curvar e hoje tenta tirar crédito do nível de vacinação a que o Brasil chegou, que ainda é muito baixo, está atrasada a vacinação, omitindo que em boa parte a vacinação é sustentada pelas doses da Coronavac, da qual ele tanto desdenhou. O presidente da Anvisa também confirmou aquela reunião no Planalto, com a presença de ministros do Bolsonaro, citada pelo Luiz Henrique Mandetta, primeiro-ministro da Saúde, no seu depoimento à mesma CPI, que era uma reunião para tratar do decreto presidencial que alteraria a bula da cloroquina. E ele trouxe à tona que a suposta médica Nise Yamaguchi, que não integra o governo, foi quem sugeriu a alteração na prescrição do medicamento sem eficácia contra a doença. Portanto, um momento grave de tentativa de mudar a bula de um medicamento para que ele fosse recomendado para o tratamento de uma doença contra a qual ele é ineficaz. Como dizem aí os estudos internacionais, as instituições de respeito, os médicos do primeiro time no mundo civilizado. Tanto é assim que os países descartaram a hidroxicloroquina, que a França, o seu parlamento, deu risada quando se disse que o país que incentivou a hidroxicloroquina foi o Brasil, que tem uma pandemia descontrolada, motivo da risada, com mais de 405 mil mortos. É claro que é uma situação trágica, não é para rir, mas foi um momento em que os franceses estavam ali rindo da barbaridade que é limitar as ações do governo à receita de um medicamento ineficaz. Então, o Barra Torres se comportou de uma maneira muito diferente do que fez o Marcelo Queiroga, que se recusou, mesmo sendo médico, a dar a sua opinião a respeito da cloroquina, porque, obviamente, se for dizer a verdade, vai contrariar o presidente, que é o chefe dele, que pode demiti-lo. Ao contrário do caso do Barra Torres, presidente da Anvisa, que, repito, não pode ser demitido. Então, quando eu falei aqui em concessão moral, que o Marcelo Queiroga, que eu chamo de malabarista da saúde, fez, esse aí é um dos pontos dessa concessão. É uma concessão, na verdade, à imoralidade. Eu estou falando que a natureza da concessão é da ordem moral, mas ela é imoral. O sujeito se prestar a esse papel de negar a uma comissão parlamentar de inquérito a sua opinião, o seu atestado como médico a respeito da eficácia, no caso, ineficácia de um medicamento, para não perder a sua boquinha, para não perder o seu cargo de ministro da Saúde, quer dizer, é uma vergonha. Como a gente está vendo e vai comentar no programa de hoje, o vexame que é a disputa por uma vaga para suceder o Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal, quem dá mais decisão favorável à família Bolsonaro, para mostrar que, pode confiar em mim, que lá no Supremo Tribunal Federal passa-se pano para qualquer sujeira da família, então pode me indicar. É isso que está nas entrelinhas dessas decisões. Então a gente está assistindo em várias frentes no Brasil a um espetáculo de subserviência por parte de pessoas que colocam a sua moralidade, que colocam a verdade dos fatos abaixo do seu interesse político, do seu interesse de cargo financeiro, o que é uma vergonha.